Novas. O escritor é Mateus. O capítulo é o número 4. Nós vamos ler até o verso de número 11. A palavra do Senhor Jesus. Glória. Quem tem Bíblia com autoajudas, as iniciais MT. Mateus, capítulo 4. Está escrito assim, a palavra do bom mestre. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, a Jesus, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu: disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe o diabo a Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Pai, nós te damos graça por tua bondade e por tua misericórdia. Te agradecemos por mais uma noite, mais um dia, que foram vencidos obstáculos, dificuldades, limitações, cansaços, para estar aqui nessa noite. Entendemos que já fomos ministrados através de detalhes, por letras e louvores, por ministrações e oração que já foram entoados a Ti nessa noite. Queremos ouvir mais do Teu Espírito. Por isso, abre o nosso coração. Tira de nós todo o peso, tudo aquilo que nos impossibilita e nos bloqueia de sermos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Grita dentro de nós. Fala mais alto dentro, Senhor, do que aquilo que ouvimos de fora para dentro. Em o nome de Jesus. Amém. Senta no teu lugar, adorando ao Rei da Glória. Queridos irmãos, de todos os lugares que Jesus poderia visitar logo após um momento ímpar da sua história, do seu ministério, Jesus poderia ter visitado Jerusalém e ter testemunhado que os céus se abriram e que o Pai anunciou ser Ele o Filho de Deus, que agradara, e que o Espírito do Senhor, incorpora simbólica de uma pomba, veio sobre ele, diante de uma multidão que está no Rio Jordão, guiado por João Batista. Após esse cenário, Jesus poderia ter ido em direção a Jerusalém, anunciar, testificar e testemunhar que os céus se abriram para ele, que Deus proclamou ser ele o Filho,
que o Espírito veio sobre ele, e que João anunciou e testificou ser ele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas em vez de Jesus visitar Jerusalém, logo após esse momento vivenciado por Jesus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o conduz Jesus para o deserto. Jesus não vai em Jerusalém logo aos lugares melhores, ele parte em condução pelo Espírito de Deus para o deserto. Jesus permite-se nesse momento, mesmo sendo anunciado pelo céu, ser ele o Filho de Deus, ser ele o Verbo encarnado, aquele que se fez carne, ser ele o Cordeiro do sacrifício que não somente cobria o pecado, mas que arrancava o pecado do povo. Mesmo sendo ele anunciado seu Filho de Deus, ele permite ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo. E o texto que lemos em Mateus 4 está escrito que Jesus, logo após ser batizado no Jordão, ele é guiado, ele é conduzido, ele é impulsionado pelo Espírito Santo para o deserto. E que, como se não bastasse Jesus estar sendo guiado pelo Espírito do Pai, pelo Espírito de Deus, em direção ao deserto, ele estaria lá para ser tentado pelo diabo. Ele já está no ambiente seco, ele já está no ambiente desolado, ele já está no ambiente solitário, ele já está no ambiente que é ermo, que não tem fertilidade, numa região que não é cultivada, num lugar que não tem pastagem, num ambiente que não tem sombra. Ele está num lugar deserto, ele está num lugar árido, ele está num lugar seco, ele está num lugar aonde não tem fertilidade, aonde não tem cultivo. E como se não bastasse, ele está nesse lugar e ele vai ser tentado pelo diabo. A palavra tentação nos traz uma ideia de testar, de ser testado, de ser provado, de ser esticado, de ser influenciado, não para o bem. Essa palavra tentação nos traz uma ideia de que eu posso ser testado para ser aprovado, de que eu posso ser provado para o bem, de que eu posso ser instigado, impulsionado, incentivado, influenciado para o bem. Mas o papel do diabo no deserto em relação a Jesus, que foi guiado pelo Espírito, é testar, provar, instigar, influenciar para o mal, para pecar, para errar. Então, Jesus está no deserto e ele está nesse momento sendo tentado pelo diabo. É sobre isso que eu quero fazer algumas considerações bíblicas e pensar um pouco sobre os irmãos, sobre a tentação de Jesus. Em Lucas capítulo de número 4, está escrito que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Para alguns de nós, o fato de estar cheio do Espírito de Deus nos traz a imunidade de sermos tentados. Porém, Jesus nos prova ao contrário de tudo isso, porque Jesus está sendo conduzido pelo Espírito. Jesus está cheio do Espírito, mas mesmo
cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, aprovado pelos céus, ouvindo a voz do alto, o Espírito vindo sobre ele, não impossibilitou de Jesus, o Filho de Deus como homem, ser tentado. Então a primeira consideração que nós devemos ter em relação a Mateus 4 ou Lucas capítulo 4, que narra e nos conta a história da tentação de Jesus, é que o fato de estarmos cheios do Espírito Santo, é que o fato de buscarmos a Deus e o Espírito de Deus e vivermos na plenitude daquilo que é espiritual, não nos impossibilita de sermos tentados, de sermos testados, de sermos postos à prova, de sermos impulsionados ao erro, de sermos influenciados ao errar, influenciados ao pecar, e de sermos instigados a pecar, a desobedecer, a sair do propósito divino, do propósito de Deus. Então a primeira consideração que precisa ser posta em nós é que o fato de ser crente, cheio do Espírito, obediente à palavra, conduzido pelo Pai na direção da promessa, ouvindo a voz que diz: tu és aprovado, este é o meu filho amado, em quem me comprais, em quem me agradais, não nos tornará imune de sofrermos tentações, de sermos instigados a errar, de sermos influenciados a mudar o foco, porque pecar, errar o alvo. O que o diabo quer fazer aqui é que Jesus perca o foco, que Jesus perca a direção, que Jesus, obrando a solidariedade, erre o alvo. O diabo fará de tudo para que nessa jornada e caminhada nós perca o foco, nós perca o propósito. E quando Paulo fala de um soldado para um jovem Timóteo, ele diz: um bom soldado de Cristo não se limita, não se embaraça, não se envolve com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Paulo estava dizendo: Timóteo, não perca o foco, não permita ser distraído. Timóteo, não permita ser instigado pelo diabo, ser influenciado pelo mal e perder a direção e o propósito daquilo que está estabelecido para a tua vida. Glória a Deus. Tudo que o diabo quer é fazer com que Jesus perca a direção e falhe na missão outorgada, confiada, estabelecida pelo Pai. Há uma missão de Deus confiada a cada um de nós. Há uma missão deixada de Deus a cada um de nós. E o diabo invertirá noite e dia para que você fracasse na missão que ele te confiou, para que você seja fracassado no propósito pelo qual ele lhe confiou, na missão pelo qual ele vos designou. O diabo disse: se ele perder no deserto, ele não vai triunfar no Calvário. Se ele cair no deserto, ele não vai chegar ao Calvário. Se ele pecar no deserto, ele não vai vencer. Oh glória! Mas a Bíblia diz que o escritor aos Hebreus afirma que Jesus em tudo sendo tentado, Jesus em tudo sendo tentado, não cometeu, não pecou contra o Pai, não desagradou o Pai. Então a primeira consideração: ser cheio do Espírito Santo não se torna imune das tentações. Estar na igreja, buscar a Deus, ler Bíblia, ser guiado pelo Espírito não nos torna imune das tentações. Segunda consideração, para a gente falar aqui sobre tentação em Lucas capítulo 4 ou Mateus capítulo 4, é que as nossas maiores guerras, eu até anotei isso aqui, é no secreto que ou nós somos vitoriosos ou que nós somos derrotados.
É no secreto que você é vitorioso ou que você é fracassado. Não é em público, é no secreto. Não é em meio à multidão, é no secreto. Aonde Jesus estava? Deserto. Lugar não habitado. Lugar isolado. Lugar desamparado, sem ninguém. E como se não bastasse, apresenta-se a ele o diabo, o tentador. A segunda consideração aqui é que as nossas maiores guerras, é que as nossas maiores batalhas, elas não acontecem em público. Elas não acontecem quando todos os soldados estão indo para a guerra. Eles não acontecem quando todos estão guerreando. Elas não acontecem quando todos estão pelejando. Ela não acontece quando todos estão marchando em direção à vitória de Cristo. Ela acontece quando você e eu e nós estamos a sós. É a sós que nós somos vitoriosos ou nós somos fracassados. É a sós que nós garantimos a vitória ou que nós perdemos a batalha. Jesus nos ensina isso, que mesmo a sós e com a visita indesejável, ele foi vitorioso. Você sabe o que nós somos desafiados e confrontados? É vencer todos os dias as nossas batalhas individuais. É vencer as nossas guerras nos secretos. É vencer as nossas limitações no secreto. É vencer as nossas frustrações no secreto. É vencer as nossas batalhas no secreto. É quando você está sozinho. É quando você e nós estamos sozinhos que o maior campo de batalha chamado mente é pelejado. Que o maior campo de batalha chamado mente, a guerra começa. Jesus está lá e o diabo é astuto. O diabo é sagaz. O diabo é estrategista. O diabo é oportunista. O diabo sabe trabalhar. O diabo é paciente. Ele não desiste da primeira. Oh glória, oh glória. Mas Jesus disse: eu preciso vencer aqui sozinho. Porque se eu não vencer sozinho, eu não vencerei em público. Se eu não vencer sozinho, no oculto, no secreto, eu não tenho vitórias para contar em público. Oh. Aleluia. Oh glória. Ele é oh, é tempo de vencer as nossas guerras internas. É tempo de vencer as nossas batalhas no secreto. É por isso que quando Jesus diz: quando vocês for orar, não se preocupa fazer que nem os fariseus, nem em praça pública, desfigurar o rosto, orar em mão levantada nas esquinas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vence no secreto, luta no secreto, prevalece no secreto, porque em público Deus vai te recompensar. Em público Deus vai te recompensar. Aleluia. É no secreto, irmão. Glória a Deus. Todos nós somos desafiados no secreto. Aleluia. Se você não vencesse hoje no secreto, você não estaria aqui no público. Se você não vencesse hoje no secreto, quando você disse: eu vou para o culto, quando você estava se arrumando, quando os imprevistos se levantou, quando a tua mente disse: eu não vou, aleluia, você venceu no secreto para estar aqui hoje em público. Jesus nos mostrou que as maiores vitórias não são em público. Jesus nos mostrou que as maiores vitórias são no secreto. É tempo de vencer no secreto, porque em público você pronuncia aquilo que foi vencido. Os discípulos não estavam lá, eles nem tinham sido chamados ainda por Jesus. Depois Jesus vai contar: olha Pedro, você precisa vencer no secreto. Olha João, você precisa vencer no secreto. Olha Tiago, você precisa vencer no secreto. Olha Bartolomeu, você precisa vencer no secreto. Judas Iscariotes, você precisa vencer no secreto. Porque eu venci no
primeira consideração de Mateus 4, Lucas 4, é que mesmo cheio do Espírito Santo, na plenitude daquilo que vivenciamos em Deus, não nos limita de sermos conduzidos para o deserto e sermos tentados pelo diabo. A segunda consideração é que as maiores vitórias não são vencidas em públicos. As maiores vitórias são alcançadas no secreto. Ou você vence no secreto, ou você perde no secreto. A terceira consideração de Mateus 4, Lucas capítulo 4, é que Deus não tenta ninguém. Que é isso, bispo? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E Jesus foi tentado pelo diabo. Deus o Pai não é o agente da tentação. Deus não te tenta. Deus não é o agente da tentação. Não é vontade imperativa de Deus. Há uma vontade permissiva. Não é Deus que está agindo, operando a tentação. Não é Deus que está gerando a tentação. Não é Deus que está produzindo a tentação. Ele pode estar permitindo, mas Ele não está gerando. Ele pode estar permitindo, mas Ele não está produzindo. Ele pode estar permitindo, mas não é Ele que é o agente da tentação. Em Tiago capítulo de número 1, versículo de número 13. Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Quando fores tentado, não diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado pelo mal. Qual é a primeira consideração? Mesmo cheio do Espírito, mesmo na plenitude da palavra, continue firme no propósito em jejum e oração. Continue firme no propósito, na direção, na condução, confiando no poder e no braço forte de Deus, e não perdendo, não fracassando na missão. Glória a Deus. Segunda consideração de Mateus 4 ou Lucas 4: vença nos seus secretos. Prevaleça no secreto. Porque é nos teus secretos que vai nascer um vitorioso em público. É nos teus secretos, é do meu secreto, é dos nossos secretos que vai nascer alguém que triunfou em público. Não é em público que faz o vencedor, é no secreto. Não é em público que faz o vitorioso, é no secreto. É no secreto. É quando ninguém está vendo que ele está treinando, se preparando, que ele está orando, que ele está vencendo, que ele está prevalecendo, que ele está combatendo. O público é o resultado daquilo que foi investido no secreto. Eu vou dizer para nós, irmão, tem muita gente focada em público e esquecendo o secreto. Tem muita gente atrás de público e perdendo o secreto. Quando Davi foi para a batalha, quando Davi foi para a guerra, em público ele é um menino, em público ele é um despreparado, em público ele não foi alistado para o exército de Israel, em público ele não tem habilidade com espada, em público ele não tem capacidade, em público ele não tem armadura, só tem um pedaço de madeira, só tem um alforje e umas pedras. Mas no secreto ele está vencendo o urso e leão. No secreto Deus está garantindo vitória para ele. No secreto Deus está fazendo ele prevalecer. Deus vai te forjar no secreto. Deus vai te preparar no secreto. Deus vai te fazer vencedor no secreto. Vença no secreto, que o público será a consequência de um vitorioso no secreto. Primeira consideração: mesmo cheio do Espírito, mantenhamos a vigilância e a oração. O que Jesus disse? Vigiai. Para quê? Para não cair em tentação. Mesmo cheio do Espírito, bicho, mesmo cheio do Espírito. Mesmo crente frequente na igreja, mesmo crente frequente na igreja. Mesmo lendo Bíblia todo dia, mesmo lendo Bíblia todo dia. Mesmo orando meia hora, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Vigie e ore. Vença no secreto. E não diga: Deus está me tentando. Terceira consideração: Deus está me tentando. É Deus que vem essa tentação.
Deus não é o agente da tentação. Ele não é o produtor da tentação. Ele permite, mas não é Ele que está gerando a tentação. Então, com isso, nós temos aqui Jesus sendo atentado em 3 áreas. Quantas áreas? 3. Nós temos aqui 3 considerações. Se tiver papel e caneta, era para ter anotado. 3 considerações. Mesmo cheio do Espírito, não te impossibilita de ser atentado. Segunda consideração: vença no secreto, mesmo sozinho, mesmo em lugares desertos, mesmo em lugares áridos. Vença no secreto. Terceiro, não ponha em Deus fruto da tentação. Não ponha em Deus produção da tentação. Não coloque em Deus o agente da tentação. Deus não pode ser atentado pelo mal, e ninguém Deus atenta. 3 considerações e 3 estágios, 3 fases da tentação do Cristo aqui. Ele passa 40 dias de jejum e oração. No termo dos 40 dias, não foi no começo, não foi no período, foi no final. Foi no termo dos 40 dias, a um passo, meu Deus, a um passo de abrir, de triunfar, a um passo de ser vitorioso, a um passo de prevalecer. Jesus foi tentado, Jesus foi testado, Jesus foi instigado, Jesus foi influenciado pelo mal, Jesus foi impulsionado a errar. A um passo da grande vitória. Ele começou vencendo no deserto, para ter a sua segunda vitória no jardim do Getsemane, e o seu triunfo no madeiro da cruz do Calvário. Oh glória, sabe por quê, irmão? Porque está escrito em Lucas capítulo 4: o diabo deixou por curto período de tempo. O diabo deixou por curto período de tempo. No Getsemane, Jesus também foi atentado. Foi tentado deixar a cruz, foi atentado abandonar tudo, porque na sua previsão e na sua onisciência, ele vê a imagem do preço do sacrifício do pecado, e ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas sabe o que ele diz? Eu preciso continuar firme na missão, eu preciso continuar firme no propósito, e eu vou triunfar. Sabe qual é o segredo? Vença no deserto, vença no jardim, e vença diante da crucificação. Jesus venceu no deserto, e venceu no jardim, e venceu perante a cruz. Diante do madeiro, Jesus foi tentado. Desce da cruz. Tem uma condição para ti, Jesus. Se o Senhor descer da cruz, nós vamos crer que tu és o Filho de Deus, o Rei dos Judeus. Jesus foi tentado descer da cruz. Olha, salva-te a ti mesmo, e esses dois aí estão contigo, do lado do outro, que nós passa a crente também. Tentado no deserto, tentado no Getsemane, e tentado a um passo, a um passo do triunfo. Não caia a um passo do triunfo, não pare a um passo do triunfo. Não perca no passo do triunfo. Não desista a um passo do triunfo. Não abandone a um passo do triunfo. Sabe por que você não pode parar? Sabe por que nós não podemos parar? Sabe por que nós não podemos desistir? Porque você pode dar um passo daquilo que Deus está determinando para a sua vida. Você pode dar um passo daquilo que Deus determinou. Então resista, suporte, fuja, reavalie, caminhe, siga em frente. Glória a Deus. Eu quero caminhar com essa palavra. Você pode estar, repita isso: eu posso estar a um passo. Eu posso estar a um passo do meu triunfo. Ao fim dos 40 dias, chegou a ele quem? O
camarada para atrapalhar. Ei, Jesus! Cheguei no fim dos 40 dias para te trazer a solução. Oh! Cuidado com as falsas soluções. Aleluia. Pode não ser de Deus, pode ser do diabo. Meu Deus, isso aqui não está anotado, não. Aleluia. Isso aqui não está anotado, eu anotei outras coisas. Ao fim dos 40 dias, quem chegou? Irmão, socorro, o diabo chega no fim dos 40 dias dizendo assim: eu cheguei com a solução, Jesus. Já sei. Transforma essas pedras em pães que tu sacia a tua fome. Você está com fome, Jesus? Estou com fome. Está aqui a solução. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Oh, você entende isso, irmão? Quanto é importante discernir a solução de Deus e a solução do diabo. Transforme essas pedras em pães. Você sabe qual foi o primeiro nível de tentação de Jesus? Na sua necessidade. Glória a O Deus. diabo não vai te atentar na sua fartura, na tua fortaleza. O diabo não vai te tentar, te testar, te impulsionar, te influenciar, te instigar na sua plenitude. Mas ele vai nos tentar, nos provar, nos instigar nas nossas necessidades. Está escrito que Jesus estava com fome. Alimento é uma necessidade. Quantas das vezes quando nos vem a necessidade nós somos provados? Quantas das vezes quando nos vem a necessidade nós somos testados? E é nesse momento que nós estamos um passo. Aleluia. Transforma essas pedras em pães, vencendo a tentação na necessidade. Nós precisamos caminhar por princípios. Nós precisamos caminhar por obediência a Deus. Nós precisamos caminhar por propósitos em Deus e não pelas necessidades. E não pelas necessidades. Qual é a lógica aqui? Estou com fome, estou necessitando. Está aqui a pedra. Eu sou filho de Deus. Tem um camarada dizendo que tu é filho de Deus mesmo. Transforma. Meu Deus. Aleluia. Transforma, Jesus. Eu vou falar, irmão. Não queira transformar aquilo que é para Jesus transformar. Aquilo que é para Deus transformar. Glória a Deus. Jesus poderia ou não poderia transformar? Mas ele disse: esse não é a minha hora. Quem vai transformar esse deserto é o Pai. Quem vai transformar esse cenário é o Pai. Quem vai transformar essa situação é o Pai. Quem com glória estava ao alcance de Jesus, estava ao poder de Jesus. Mas Jesus disse: olha, Satanás, o Pai está me dando discernimento do alto. Eu não vou ser movido pela necessidade. Eu não vou ceder à necessidade. Eu não vou cair na necessidade. Eu não vou pecar na necessidade. Eu não vou murmurar na necessidade. Eu não vou blasfemar na necessidade. Eu não vou parar na necessidade. Eu vou continuar, movido pelo propósito, aquele que me confiou a vencer, a triunfar nessa missão. Glória a Deus. Quem entende isso? Glória a Deus. É fácil isso. Porque é necessidade. Não é vontade, presbítero. Não é a vontade que está aqui. Ah, é porque eu estou com vontade. É a necessidade. Depois de 40 dias, o diabo chega e diz: vim resolver a tua necessidade. Aleluia, meu Meu Deus.
Deus. Glória a Deus. Há um trabalhar do Espírito aqui nessa noite. Há um movimentar daquilo que é revelação do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mano, tem algumas coisas no celular, deve fechar aqui, porque há um direcionamento do céu sobre nós. Glória, meu Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O diabo, Jesus disse, também está escrito, só abrir a Bíblia. Aleluia, meu Deus. Maquiou a verdade. Glória a Deus. Cuidado com aquilo que vem maquiado, porque o diabo é especialista em maquiar algumas coisas. Quando ele se apresenta a Eva no jardim do Éden, ele disse, Deus disse que tu ia morrer, não foi? Aleluia. Deus está mentindo. Glória a Deus. Come, pode confiar em mim. O diabo dizendo, confia em mim, come, que tu não vai morrer. Eva comeu, morreu espiritual. E ela disse, olha Adão, a serpente falou a verdade. Eu nem morri, mas já estava morta. Não entendi que era morte espiritual. E que em segundo lugar era morte física. E que em terceiro lugar era a morte eterna que estaria entrando no mundo. Entenderam o diabo maquiando a verdade? Ela cheira de larabacandará. Oh, Espírito de Deus! Está soprando o Espírito. Está soprando o Espírito. Está soprando o suar e a voz do Espírito de Deus. Deus tremendo, Deus. Olha, Satanás, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou necessitando, mas eu prefiro esperar naquilo que vem do céu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí o diabo Glória a Deus, aleluia. não desiste, ele dá um tempo. Jesus está no deserto, está nos últimos minutos do deserto de Jesus. Oh, que coisa profunda. Jesus está nos últimos minutos do seu deserto. Depois da tentação, acabou, ele já sai de lá. Ele está nos últimos minutos sobre ele. Aí o diabo faz o seguinte, eu já sei como eu faço. Aleluia. Vou levar ele para a segunda tentação. Vou levar ele ao pináculo do templo. Na verdade é um lugar muito alto, é um monte. Vem comigo, Jesus. Todo mundo quer estar no alto. Todo mundo quer subir em lugares altos. Todo mundo quer estar em evidência. Sim, Deus. Isso aqui não está nada escrito, irmão. O que eu escrevi já mudou tudo. Glória a Deus. Levou a um monte muito alto. Irmão Socorro, o diabo, irmã Paula, mostra a Jesus todo o reino, todo o poder. Lucas diz toda a riqueza. E diz, e aí Jesus quer? Pode ser teu. Qual a condição? Só uma, básica, é simples demais. Se prostra e me adora. Tudo isso te darei, disse o diabo, porque foi me dado. Quando alguém diz o diabo não tem nada, de fato ele não tem. Até aquilo que é dele foi dado. Deus confiou, Deus não confiou, Deus deu. Para quê? Qual o segundo nível de tentação do diabo aqui, irmão, com Jesus? Sabe o que é isso? Facilidade. Ei, Jesus, facinho. Só uma vez, percebendo? Só se curva uma vez e me adora. Tudo isso eu te darei. Quem é que não quer facilidade? Quem é que não quer facilidade? Jesus já sabia do que é o caminho de facilidade. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Facilidade.
caminho mais fácil, atalhos mais fáceis. Aí Jesus disse: olha, eu tenho essa promessa aí sobre a minha vida, de ser o Rei da Glória, de tomar sobre mim todas as coisas, mas não é pelas tuas mãos, Satanás. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Sabe o que é? Não se iluda com o presente do diabo. Bispo, o diabo também presenteia. Presenteia, claro, irmão. E o que Jesus oferece? Herança. Glória. Tem gente iludida com o presente do diabo. A igreja não pode se iludir com o presente do diabo. Ela vive debaixo de uma herança. Vinde benditos, meu Pai, para a terra que vos está preparado como herança. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Herança, o que é que o filho pediu? Herança. O filho não pediu presente. O filho que entende o que o pai tem, o que o pai preparou, não se ilude com presente. Ele espera herança. Jesus disse: olha, eu também terei por herança. Eita glória, para arrepiar para aqui, eu também terei por herança, Satanás. A glória, ainda que seja pelo caminho mais difícil, irmão, ainda que seja pelo percurso mais difícil, ainda que seja pelo trajeto mais difícil. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É melhor desfrutar da herança do Pai Glória a Deus. do que se perder no presente do diabo. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Quando Israel saiu do Egito, quando ele sai do domínio de Faraó, a Bíblia diz no livro do Êxodo 14 que Deus não levou pelo caminho mais perto. Sabe para onde Deus levou? Pelo caminho mais longe, pelo caminho mais difícil. Por quê? Para Israel que está saindo agora, eles não conhecem muito, mas Deus disse: lá na frente tem exército dos inimigos. Glória a Deus. Lá na frente tem inimigos e o meu povo não está preparado para a batalha. O meu povo não está habilitado para a guerra. E eles serão derrotados lá na frente. Aleluia, meu Deus. Levarei pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais longe. Aleluia. Mas nesse percurso e nesse caminho mais longe, não vai ter presente, vai ter herança. Não vai ter presente, vai ter herança. Oh, glória. Eu também profetizo no culto de doutrina, irmão. Não se iluda aos presentes. O que Deus tem para a tua vida é herança. O que Deus tem para a tua casa é herança. O que Deus tem para os teus filhos é herança. Os filhos são herança. Deus não trabalha só com presente. Os filhos são herança. A casa é herança. Oh, glória. Sabe o que o pai disse? Isso é para herança, para a herdade dos filhos. O Deus que nós servimos, cremos e seguimos, prioriza a herança e não presente. Aleluia, Deus tremendo. Aleluia. O diabo prometeu aquilo que Jesus ia receber, sim ou não? Mas pelo caminho mais fácil. Segundo grau de tentação, Glória a Deus. com Jesus. Se aconteceu isso com Jesus, não acontece com a gente. O segundo grau da tentação de Jesus foi aonde? Na facilidade. É ou não é? Vai. Aleluia, Deus. Tá vendo, não? Glória a Deus. Tá bem facinho. É difícil? É. Aleluia, meu Deus. Oh, glória. Mas é preciso, às vezes, ir pelo mais difícil e desfrutar eternamente da herança do Pai. É verdade. Quando Jesus no Getsemane ele disse: passa de mim esse cálice, ele disse assim: Pai, tem um jeito mais fácil não? Tem outro jeito não? Não tem como. Aleluia, meu Deus. Oh, glória. Aí sabe o que ele faz?
Como homem, ele apresenta a sua vontade, a sua ideia. Sabe qual é a minha ideia, Jesus? Sabe qual é a minha ideia, Deus? Passar de mim esse cálice. Irmão, Deus não trabalha com ideia. Quem tem a ideia é o homem. Deus trabalha com vontade. Sabe o que foi que Jó disse? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, desígnios ou vontade podem ser impedidos. Quem trabalha com ideia? O homem. Deus trabalha com conselho e com vontade. Segundo, caminho mais fácil. Jesus disse: eu vou passar pelo mais difícil, mas eu vou passar debaixo de promessa. Vou passar debaixo de promessa. Vou passar debaixo de obediência. Vou passar debaixo, glória, daquilo que Deus está fazendo. Olha, diabo, tem mais. Eu não posso fazer isso, porque só a Deus adorarás, e só Ele servirás com amor, prazer, alegria. Aí o diabo disse: eu levo agora ele no pináculo do templo, para nós encerrar. Glória a Deus. Oh, Jesus, está vendo a altura? Está escrito lá no Salmo 91 que Ele daria ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que não tropeçasse com teu pé em alguma pedra, e Ele enviaria anjo para te guardar. Você crê nessa palavra, Jesus? Jesus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Então faz o seguinte: lança-te daqui para baixo. Lança-te. Vai. Aleluia. Terceiro estágio da tentação. Jesus é tentado na necessidade. Jesus é tentado na facilidade. E Jesus é tentado na vaidade. Essa ideia de vaidade aqui é diferente daquela de Eclesiastes capítulo de número 1. Eclesiastes capítulo 1, Salomão diz assim: tudo é vaidade, tudo passa, tudo é efêmera, tudo é transitório, tudo é passageiro. Essa é a ideia de vaidade. Lá em Eclesiastes 1. A ideia de vaidade aqui é a ideia de superioridade, de orgulho, de exaltar-se, de encher-se de si mesmo e dizer: olha, realmente está escrito, vou provar agora. Ele diz: está lá escrito, então eu vou pular, vou provar. A ideia de vaidade aqui, daquilo que eu estou falando, é a ideia de encher de si mesmo, de orgulhar-se de si mesmo. O que o diabo estava tentando Jesus: olha, Jesus, orgulha de si mesmo, deixa eu tocar na tua vaidade, Jesus, enche de si mesmo e vai, lança-te daqui para baixo. Ao que Jesus disse: também está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. O que é atentar o Senhor teu Deus, para nós fechar? Jesus estava atentando aqui, mas não está escrito. Está escrito na palavra de Deus que se ele caísse, Deus enviaria o anjo. Mas não se ele provocasse. A vaidade provoca. A vaidade produz o que Jesus está, o que a Bíblia está dizendo, sem intenção. Se caíres, os céus te ajudará. Mas não provoca isso. Até no tiroteio ali, irmão, está escrito que ele me guarda na sombra do Onipotente. Vou provar agora que Deus está na palavra. Estou provocando. Agora eu acredito que no meio do tiroteio, um princípio que pode acontecer, irmão, do Salmo 91. Inconscientemente ou sem intencionalmente estarmos ali no lugar. 1000 caíram ao teu lado, 10.000 caíram à tua direita, e tu não sofrer nenhum arranhão de bala perdida. Eu acredito nisso. Sabe que Jesus disse: se começa alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Agora vai lá, come propositalmente, come intencionalmente. Tchau, filho. Você nem você vai para a glória.
Um jovem se converteu e era do islamismo. E o Islã não aceita, irmão. Convertido ao cristianismo. Converteu-se e achou que seus pais não sabiam. Tentou passar esse período de 1 ano. 1 ano depois, os seus pais chegam para ele e dizem: eu quero aceitar esse teu Cristo. O menino se espantou, se assustou e disse: como? Vocês sabiam esse tempo todo? Eles disseram: sim. Esse tempo todo colocamos veneno na tua comida 1 ano faz hoje. E tu não morreu. Eu quero confessar esse teu Jesus. Eu quero confessar esse teu Cristo. Eu quero confessar esse teu Deus, igreja. Oh! Ele é poderoso para fazer sem necessariamente provocar. Glória a Deus. Ô diabo, está escrito: não atentarás do Senhor teu Deus. Você sabe o que acontece, irmão? O diabo foi embora e os céus enviou os anjos. O céu enviou os anjos para alimentar Jesus. Glória, fica de pé, vai. Oh, glória, palmas de glória pro Rei da Glória. Oh! Jesus suportou. São 3 e 3 avaliações. A primeira 3 avaliação de Deus: não podemos ser tentados. Mesmo cheio do Espírito Santo, não nos tornamos impossibilitados de ser atentados. Terceiro, as maiores guerras são vencidas no secreto. 3 níveis da tentação de Jesus: primeiro, na necessidade; segundo, na facilidade; e terceiro, na vaidade. E 3 pontos a avaliar, 3 pontos a seguir. Primeiro, avaliar; segundo, resistir; e terceiro, fugir. O que dá para avaliar, avalie. O que dá para suportar, suporte. Agora o que não dá, fuja. Pegou? Os anjos, Deus enviou os anjos. Da onde veio o alimento? Da onde veio a providência? Da onde veio o socorro? Da onde veio o auxílio? Os anjos chegaram. Cumpriu-se o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10. Não vem sobre vós nenhuma tentação a não ser humana, que vocês não possam suportar. Vou ler isso. Vou ler isso. De pé aí, nós estamos encerrando 2 minutos. Glória a Deus. Oh, glória! Quem pode celebrar a Ele? Glória. Oh, Espírito de Deus. Que doutrina diferente, Jesus. 1 Coríntios capítulo 10. Oh, aleluia. 1 Coríntios 10, 13. Não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará. Meu Deus. 1 Coríntios 10, 13. Não vos deixará ser tentado acima do que vocês podem suportar. Acaba aqui? Não. Também Ele dará o escape. Oh! Não vem sobre vós tentação a não ser humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima, além do que vocês podem suportar. Mas Ele também dará o escape. Glória. Jesus está vivenciando o escape do céu. Glória. Vai chegar o escape de Deus para a tua casa. Vai chegar o escape de Deus para a tua casa. Eu creio naquilo que está escrito. Eu acredito naquilo que está escrito. Aleluia. Aleluia. Você pode suportar. Você pode resistir. Você pode avaliar. Você pode vencer. Você pode vencer a necessidade. Vencer a vaidade. Vencer a facilidade. Você pode se mover até que os céus lhe aprovem. Até que os céus lhe aprovem. Até que os céus lhe aprovem.
escape agora. Envia providência agora. Envia milagres agora. Glória. Oh, glória. Deus. Sim, Deus. Aleluia. Sim, Deus. Glória. Nós choramos nesse momento. Nós choramos nesse momento. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Queremos caminhar em meio às necessidades, Senhor. Não queremos cair na tentação da necessidade. Não queremos ceder na tentação da necessidade. Não queremos pecar na tentação da necessidade. Nos fortalece, nos dá graça. Porque está escrito em tua palavra que nenhuma tentação a não ser humana. Se essa prova é humana, se essa tentação é humana, Deus se responsabilizará de pôr limite e não deixará ser além daquilo que nós podemos suportar. Mas diante de tudo isso, nós cremos no escape de Deus. Não nos deixa ceder o caminho da facilidade, não nos deixa ceder o caminho da proposta da facilidade. Sim, Deus, mesmo por caminho mais difícil. Jesus, mesmo que os pés sejam machucados, mesmo que ainda seja preciso chorar mais um pouco, mesmo que nós carregamos em nossos corpos, como disse Paulo, a marca desse evangelho, ainda que seja pelo caminho apertado, pela porta estreita, nós acreditamos em resultado extraordinário, nós acreditamos em um resultado poderoso. Deus, não queremos provocar e muito menos tentar ao Senhor. Queremos confiar na tua palavra, acreditar na tua palavra, na veracidade da tua palavra. Alimenta em nosso espírito a fé. Queremos avaliar aquilo que vem, queremos, Senhor, resistir àquilo que vem. É por isso que a tua palavra diz: resistir o diabo na veia, ele fugirá de vós. Avalia se de fato é de Deus, avalia se de fato tem aprovação, avalia se de fato é bênção ou é maldição, avalia se de fato é Deus ou é o diabo, avalia se de fato é bom ou é mau. Em o nome de Jesus queremos avaliar. E por último, Senhor, se não suportarmos, queremos fugir que nem José, ainda que nos faça perder a capa. Não queremos perder a dignidade, não queremos perder a verdade, não queremos perder a sinceridade, não queremos perder a graça, não queremos perder o caráter. Se preciso, perder a capa, mas não reprove-se por Deus. Seja conosco com a tua igreja. Abençoa-nos nessa semana, em o nome de Jesus. Pois é o que te oro e que também já te agradeço. Amém. Palmas e glória para Jesus. Aleluia. Queridos e amados irmãos,